Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o Brasil na era pombalina. Ou seja, quais foram as transformações que aconteceram de fato aqui no Brasil durante o período pombalino, da nossa história aqui. Aqui eu já coloquei um quadro do Benedito Calixto, chamado Rancho Grande, em que ele retrata aquele período, onde ele vai mostrar aqui uma série de tropas de mulas. Essas mulas, como a gente já viu, eram usadas principalmente no transporte de manufaturas, no transporte de ouro, no transporte de diamante, no transporte de alimentos. E a gente nota, e eu gosto de destacar essa questão das mulas, que mostra exatamente quais eram as principais características do Brasil. Um Brasil muito mais complexo do que aquele no século XVI. Um Brasil que já é integrado, pelo menos, pelo transporte dessas mulas. Essas mulas, essas aqui que foram retratadas, no caso aqui do quadro do Benedito Calixto, muitas vezes elas desciam desde lá do Distrito Diamantino, passando por Ouro Preto e outras cidades, pelo caminho velho da Estrada Real, que ia até Paraty. Já o caminho novo conduzia até o Rio de Janeiro. E esse transporte das mulas mostra esse Brasil mais complexo, esse Brasil da mineração, esse Brasil que consome mais, que produz mais. Agora, quais foram, de fato, as reformas pombalinas? A primeira delas, que a gente vai destacar aqui, é a questão da extinção do sistema de capitanias hereditárias. Por que isso foi feito? Foi feito justamente com o objetivo de aumentar uma centralização política. Uma das principais características das reformas pombalinas do ponto de vista político é essa centralização. O Marquês de Pombal queria ter o máximo controle sobre a administração da colônia, embora ele nunca tenha vindo para o Brasil, mas a ideia era estabelecer todo o controle para o rei, ou seja, para a administração real mesmo, tirar o poder dos capitães donatários, extinguindo o sistema de capitanias hereditárias. Ele vai promover também uma modernização em Portugal, aumentando a exploração da colônia, onde ele vai criar a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, Pará e do Grão-Pará e Maranhão, onde essa Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão mostrava o objetivo que o Marquês de Pombal tinha de ampliar, de aumentar significativamente o fluxo comercial da colônia para Portugal e de Portugal para a colônia, aumentar a exploração. A ideia é explorar o máximo possível, onde a gente tem que lembrar que a ideia era explorar o máximo a colônia para promover uma modernização em Portugal. A gente vai ter também, como uma das reformas pombalinas, que acontece em 1763, a transferência da capital, que estava em Salvador, agora lá para o Rio de Janeiro. Por quê? Primeiro, porque nós vamos ter um porto mais usado, que é o Porto do Rio de Janeiro, e também o Porto de Paraty, que está próximo ali da cidade do Rio de Janeiro. E também em função da questão da proximidade, das minas. Ou seja, a administração tem que estar próxima do lugar mais importante do ponto de vista econômico, que são as minas de ouro. Então, o Rio de Janeiro é o porto mais próximo da região mineradora, portanto, ali nós vamos ter a nova capital. Também vai ser estabelecida a ameaça da derrama. Por que vai acontecer essa ameaça da derrama? A gente percebe claramente o aumento significativo da exploração colonial. Do que se trata essa derrama? Bom, ele estabeleceu uma cota a ser atingida, uma meta a ser atingida de aproximadamente 100 arrobas de ouro arrecadados nos impostos. Isso dá mais ou menos 1,5 tonelada de ouro. Então o Brasil, como colônia, tinha a obrigação de arrecadar 1,5 tonelada de ouro por ano. Caso essa meta não fosse atingida, seria estabelecida a derrama. E o que é essa derrama? É uma cobrança violenta através principalmente do confisco de propriedade, confisco de riquezas, confisco de obras de arte, confisco de ouro e prata, confisco de moedas, dos indivíduos, dos homens livres, para atingir essa meta que não foi atingida com a arrecadação dos impostos. Isso deixa claro o aumento da exploração. Agora, uma reforma muito interessante que precisa ser destacada dentro das reformas pombalinas vai ser o esforço que ele vai fazer para integrar o índio. Onde, por exemplo, nós vamos ter claramente uma proibição da escravidão indígena. A proibição da escravidão indígena. E por que há essa proibição da escravidão indígena? Não só a proibição da escravidão indígena, como a iniciativa de integrar esse índio à colônia, tratando esse índio como um igual.
Isso aqui, na verdade, nos remete a uma questão muito curiosa. No ano de 1750, portanto, logo no começo das reformas pombalinas, o Brasil tinha acabado de Portugal tinha acabado de assinar com a Espanha um novo tratado limite das terras coloniais da América, conhecido como Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid estabelecia o seguinte: quem ocupar a terra é dono dela. O princípio em latim do uts possidetis, ocupação é igual a posse. A região norte do Brasil era ocupada por índios. No momento em que o Marquês de Pombal integra esse índio à sociedade colonial, ele garante, portanto, de acordo com as tratativas do Tratado de Madrid, a posse da região norte do Brasil. Mas a mais importante e destacável das reformas pombalinas que a gente precisa colocar aqui é a questão da expulsão dos jesuítas. Ele vai expulsar a Companhia de Jesus daqui do Brasil. E por que ele vai fazer isso? Porque eles viam os jesuítas como uma ameaça para os interesses econômicos e políticos de Portugal. Como assim? Os jesuítas tinham vários negócios aqui no Brasil também. Ou seja, eles tinham negócios, eles exploravam a mão de obra do índio, por exemplo, na coleta das drogas do sertão, eles tinham barcos que transportavam seus produtos para a Europa. Se a ideia é aumentar a exploração, a presença do jesuíta dificulta esse aumento da exploração. E se a ideia era aumentar a centralização política, os jesuítas eram muito independentes dentro do Brasil, tinham normas próprias, muito poderosos inclusive. Então, expulsar os jesuítas era fundamental para ampliar a exploração econômica e para também aumentar a centralização política que nós vamos ter aqui. E dentro dessa lógica, destaca o que aconteceu no Sul. Todas as missões jesuíticas que tinham lá no Sul foram destruídas. Ocorre ali a destruição dessas missões jesuíticas através, inclusive, de um enorme massacre que vai acontecer aqui. Um massacre de índios e padres, ou seja, foram todos massacrados, mortos ali na região sul. Por quê? Porque insistiam em não aceitar as determinações do Marquês de Pombal. E dentro dessa expulsão dos jesuítas, merece um último destaque, onde o Brasil vai passar pela primeira vez por uma reforma de ensino. Porque até então, os jesuítas eram os responsáveis pela educação no Brasil, tanto do índio como também dos homens livres. E agora nós vamos passar por um processo de secularização da educação. Portanto, a gente tem a primeira reforma de ensino, criando um sistema de ensino que passa por esse processo de secularização a partir da expulsão dos jesuítas. Então a gente nota que as reformas jesuítas pretendiam, sobretudo, centralizar a administração e a exploração colonial, para promover dessa forma uma modernização econômica em Portugal.